Vamos iniciar pela subtração utilizando função. Mas se, por exemplo, vamos vir nessa célula e começar a procurar a função de subtrair, ou subtração, ou algo parecido. Vamos colocar sub. Ao terminar, nós teremos três funções: substituir, subtotal e im subtr. Essa última significa a diferença, ou seja, a subtração, entre dois números complexos. Se procurarmos nessas três, percebemos que nenhuma dessas três é o que queremos, que é a função de subtrair. Isso acontece porque não existe no Excel essa função. Mas, Rafael, por que ela não existe se é uma função importante e simples? Bom, não há essa função no Excel, pois conseguimos fazer exatamente o que a subtração faz, utilizando a função de soma. E se você não estiver acreditando em mim, eu vou te mostrar isso agora. Vamos supor que queremos agora calcular o quanto de dinheiro sobrou em dezembro, quando tirarmos da receita total as despesas essenciais e não essenciais. Para isso, precisamos subtrair, concorda? E temos duas formas de fazer isso utilizando a função soma. Então vamos para o exemplo. Primeiramente, eu irei limpar essa célula deletando o dado e agora vamos colocar a função soma. Igual soma tab. Colocaremos o primeiro valor, ponto e vírgula, o segundo valor, ponto e vírgula, o terceiro. Fechamos o parênteses e pressionamos Enter. Pronto. Aqui nós temos somente a soma. E agora eu vou te ensinar as duas formas de colocar o valor negativo. A primeira é bem fácil. Basta vir na célula e colocar o operador negativo ou de menos no início da célula. E pressionar Enter. Como você pode ver, o valor já foi decrescido. E a segunda forma é colocando o sinal negativo dentro da função soma. Então eu vou vir aqui e vou selecionar essa N34, que é essa célula, o sinal negativo. Fácil, né? E para resumir, porque isso funciona, basta pensar da seguinte forma. Somar um valor negativo é exatamente a mesma coisa que subtrair. Beleza, né? Por fim, vamos entender agora como fazer a multiplicação utilizando uma função. Para colocar essa função, basta colocar o sinal de igual no início da célula. Por exemplo, vamos pegar essa célula, colocar o sinal de igual e começar a digitar multiplicação. Então, MULT. Se a gente analisar essa descrição ao lado, multiplica todos os números dados como argumentos. É exatamente isso que a gente quer. Então, essa é a função de multiplicação. E vamos fazer um exemplo. Como essa é a primeira vez que eu vou utilizar a função, eu irei abrir a página Inserir função, pressionando Shift e F3. Ao fazer isso, eu irei pesquisar, como já vimos, a função mult. Procurar e irei pressionar OK. Por que eu estou fazendo isso? Como é nossa primeira vez, nós precisamos saber dos argumentos. Ao fazer isso, vamos analisar nossos dados. Aqui você consegue perceber que nessa linha todos os meus condomínios são R$150. Então, eu irei colocar R$150 multiplicado por 12, que é a quantidade de meses. E agora eu pressionarei OK. Pronto, o resultado será de R$1.800. Colocarei contábil para melhorar a visualização. E o interessante dessa função, vamos abrir novamente a página de argumentos. E o interessante dessa função é que ela funciona da mesma forma como na soma. Nós podemos colocar até 255 números que ele irá multiplicar. Já para a divisão, como já existe o operador de divisão e a existência de uma função nesse caso não otimizaria o processo de dividir, como otimiza na soma e na multiplicação, não existe uma função de dividir. Caso você queira dividir, basta utilizar o operador de divisão. Bom, e para finalizar a aula, vamos unir essas funções básicas aos operadores aritméticos que vimos lá na aula sobre fórmulas. Ou seja, iremos fazer funções em união com fórmulas. E para fazer um exemplo, vamos calcular o quanto sobraria de dinheiro no fim do ano, subtraindo da receita total as duas despesas. Mas antes de colocar a mão na massa, primeiramente, teríamos que utilizar a função de soma na receita para encontrar o total e outras duas funções soma nas outras duas despesas. E após isso, precisamos subtrair dessa receita total o valor total das duas despesas. Então vamos lá. Vamos vir nessa célula aqui abaixo e colocar igual. E vamos começar. Soma. Primeiro passo é somar toda a receita. Então, clique em soma, venho em receita e somo todos. Pronto. Eu quero essa soma. Depois disso, eu venho nessa forma e agora eu vou colocar o sinal de menos fora. E agora iremos colocar novamente a função soma
e selecionar as despesas essenciais. Por último, iremos fazer a mesma coisa subtraindo das despesas não essenciais. Aqui está a nossa fórmula com função. E bom, e o que falta é somente tirar esse valor negativo. Ao fazer isso, a nossa conta agora está correta. Ao fim do ano, sobraria R$ 42.450. Bem legal, né?